Olá, eu sou o Cacá Montanz do Jesus na Fita e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como ouvir a voz de Deus todos os dias sem precisar ir ou estar na igreja. Mas calma, eu não estou aqui falando para você não ir na igreja ou sair da igreja, mas eu estou falando de você ouvir a voz de Deus em todos os momentos do seu dia a dia e ainda saber reconhecer a voz do Deus Pai Criador. É normal para todos nós, quando a gente se questiona se somos realmente capazes de ouvir a voz de Deus ou se é simplesmente a nossa cabeça, se é o nosso ego ou até mesmo a nossa alma falando com a gente. Isso cria uma confusão na nossa cabeça. Nós começamos a pensar, por que Deus falaria comigo se eu mesmo não tenho nem tempo para ir na igreja, para ir na casa dele? Como é que pode, Cacá? Eu sou muito pecador, eu não sou digno de ouvir a voz de Deus. A minha fé não é tão grande o suficiente para Deus falar comigo, Cacá. Eu estou sempre caindo em pecado. Deus, ele não fala com pecadores. E aí, começamos a criar uma grande quantidade de pensamentos negativos na nossa mente, que fazem tanto barulho na nossa cabeça, que faz com que a gente não consiga realmente ouvir a voz do Pai. E é por isso que achamos que Deus se calou, mas não é bem assim. Em João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Deus, ele sempre vai falar com seus filhos. Deus não precisa abrir os céus para falar com a gente hoje. Ele tem diversas formas diferentes de nos abençoar com a graça de ouvir a voz dele hoje. E nesse vídeo eu quero te mostrar, te ensinar 4 formas para você aprender a ouvir a voz de Deus. E no final ainda eu vou te dar uma dica bônus para você saber e confirmar se é de Deus o que você está ouvindo ali naquele momento. Mas antes, deixe seu like, assine o sininho para toda hora que a gente colocar um vídeo aí no YouTube, você vai ser avisado. Compartilhe esse vídeo e deixe também seu comentário, que é muito importante para nós. E mais uma coisa, se esse vídeo bater 300 likes, até amanhã às 18 horas nós vamos sortear um livro no Instagram do Jesus na Fita. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para nós. Então vamos lá. Cacá, como ouvir a voz de Deus todos os dias sem precisar ir na igreja? A primeira coisa, na nossa oração. O Deus Pai, ele quer falar com a gente na intimidade. É naquele nosso momento de bate-papo com ele. Isso mesmo, bate-papo. Deus, ele quer ser o nosso melhor amigo. Sabe quando você bate um papo com um grande amigo seu? Deus quer ser muito além disso, além de ser seu pai. Deus quer ser o seu melhor amigo, mas com um bate-papo sincero. Aí sim nós vamos ouvir a voz de Deus. Deus não quer ouvir uma oração formatada, programada, organizada pela nossa mente, aquela oração bonita, que às vezes ela é linda, mas ela é vazia, porque ela não é sincera. Você programou aquela oração, você formatou ela de uma forma bonita, palavras corretas, muito bem colocadas. O que Deus quer? Ele quer a sua sinceridade. Ele quer que você abra o seu coração sem medir palavras. Ele quer um bate-papo direto com você. Ele quer um filho com um coração sincero. Deus ama um coração sincero. E um coração sincero fala o que precisa falar. Então, seja sincero com Deus. Seja sincero que Deus vai ouvir você e Ele vai falar com você. Assim você vai sentir a presença dEle de verdade quando você abrir
totalmente o teu coração. Esses dias eu ensinei um jovem de 18 anos como conectar com Deus com essa sinceridade. E ele falou para mim, Cacá, eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Mas naquele momento que você me ensinou, eu fui na casa dele, eu fiz uma visita para ele, e aí ele é um parente próximo da minha esposa, e aí ele foi pro quarto dele, e ele chorou no pé de Deus, e ali ele foi sincero, ele falou o que ele precisava, e ali ele se abriu, ele se derramou ali na presença de Deus, e ele falou, Cacá, eu senti a presença dele, como eu nunca tinha sentido antes, dentro da igreja. Eu falei, está aí. Deus quer penetrar no seu coração. Deus quer ouvir a tua verdade. Deus quer ouvir a tua sinceridade. Assim, você vai sentir a presença dele na tua vida. Então, faça isso a partir de hoje. A segunda coisa, pela palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que o autor está do teu lado. Ou melhor, a Bíblia é o único livro que o autor está dentro de você. Sabe quando você está angustiado? Pega a Bíblia, coloca a mão sobre ela. Pegue a Bíblia e coloque a mão sobre ela. Faça assim, ó. Você está angustiado, pega a Bíblia, coloca a mão sobre ela, mas com vontade, com sinceridade. Coloque a mão sobre ela e fala assim, Deus, fala comigo. Eu estou angustiado, está difícil, muitas coisas acontecendo na minha vida, eu preciso da tua ajuda. Fala comigo através da tua palavra. E aí, você pode às vezes já ter passado por algum ponto pela Bíblia que você já está lendo, ou às vezes abra ela e comece a ler e veja o que salta aos teus olhos. O que saltar aos teus olhos. Veja se Deus não vai estar falando com você. Então, através da palavra, você vai conseguir ouvir a voz dele. Deus fala através da palavra. E você vai pedir, Deus, me tira dessa angústia, me enche da tua presença. O que saltar aos teus olhos, veja o que Deus quer falar com você através da palavra dele. A terceira coisa, ouvir a voz do seu coração. Lá em Efésios 1,13 diz assim, aquele que crê no Espírito Santo será salvo. Ele habita em você, você sente ele na rua, em casa, na igreja, quando isso acontece. Perceba, aquele que crê no Espírito Santo será salvo porque ele habita em você. E quando ele habita em você, ele habita na rua, na sua casa, na igreja, aonde você estiver. O Espírito Santo habita em quem crê na palavra de Deus. Perceba que o Espírito Santo ele fala baixinho, muitas vezes no íntimo do nosso coração. Então, faça uma outra coisa, diminua o barulho interno que está dentro de você. Respire fundo, acalme o seu coração e ouça a voz dele falar no seu íntimo. Ouça, porque ele quer falar. A voz que fala no seu coração, muitas vezes, é uma voz que você não está ouvindo, porque está muito barulhento. Então, tire um tempo, respire fundo, sinta um pouco o teu corpo, respire, que você vai ouvir Deus falar através do seu coração. E um quarto ponto, juntos com outros filhos de Deus. Deus fala através de outros irmãos em Cristo com quem você anda. Aí eu te pergunto, com quem você tem andado? São pessoas que também têm o Espírito Santo habitando nelas? Será que as pessoas à sua volta têm falado coisas de Deus para você? Ou têm falado outras coisas? Quem habita dentro dessas pessoas que você anda? Se sim, se Deus habita nessas pessoas, Deus também falará a você através delas.
Aí você precisa discernir o que vem delas. Deus usou até uma mula, ele pode usar qualquer pessoa. Ele também pode usar um ímpio. Mas especialmente ele vai usar os filhos dele que estão à sua volta. Onde estiver dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. Ali está a igreja. Então esteja atento em quem está à sua volta e lembre-se, seja você também boca de Deus na vida de outros irmãos em Cristo. Não somente espera que outros sejam boca de Deus para você, seja você também boca de Deus. Lembre-se disso. E eu falei que eu ia deixar uma dica bônus. Peça a confirmação para Deus. Se for no seu pensamento, entre em oração e peça para Ele trazer paz. Afinal, tudo aquilo que é de Deus, Ele traz paz, não tem confusão. Então confirme com Deus se a pessoa que falou algo a você ou que veio no teu coração, no teu pensamento, se é dele. E se você sentir paz, Deus está no negócio. Não se esqueça disso. Ok? Se você quiser aprofundar mais um pouco, como ter mais essa intimidade com Deus, eu vou deixar aqui um link abaixo para um outro vídeo. Se você quiser ver esse vídeo, faça isso agora. Se você quiser entender mais como ter uma intimidade com Deus, clica nesse link que está abaixo aqui do vídeo, e aí você vai entrar num outro vídeo que você vai entender como se aproximar e ter mais intimidade com Ele. E eu te espero daqui a pouco nesse vídeo. Fique com Deus e que Deus te abençoe poderosamente.